E aí, pessoal do sexto ano, bom dia. Para finalizar o tema 2, que falava sobre adição e subtração, ficou faltando a correção de só 3 exercícios. Então, eu resolvi fazer a correção deles aqui por vídeo e enviar para vocês. Assim, na segunda-feira a gente já começa o tema 3, que vai falar da multiplicação e da divisão. Bom, a questão número 5, ela trazia uma tabela com o tempo de decomposição na natureza, de alguns materiais. E aí vocês tinham que formular 4 perguntas referentes a essas informações. E essas perguntas tinham que ser resolvidas usando a operação de adição ou de subtração, Bom, essa questão é uma questão pessoal, Vou dar só um exemplo aqui de como poderia ser formulada. Por exemplo, nós sabemos que o guardanapo de papel demora 3 meses para se decompor na natureza e que vamos pegar, por exemplo, aqui um chiclete demora 5 anos para se decompor. Então eu poderia formular uma pergunta da seguinte maneira, quanto tempo o chiclete demora a mais que um guardanapo de papel para se decompor? Tá? Então imagina que uma criança está numa festa, numa chácara, numa edícula, e ele come um pedaço de bolo, joga o guardanapo de papel no chão, aquele guardanapo fica lá na natureza. O chiclete é a mesma coisa, depois de um tempo ele masca o chiclete e joga o chiclete no chão. Nós sabemos que isso não deve ser feito. Mas, enfim, esse garoto fez isso no mesmo dia, O guardanapo vai demorar 3 meses para se decompor, o chiclete 5 anos. Quanto tempo vai demorar mais para o chiclete se decompor? Então, lembrando que cada ano tem 12 meses, Vão ser 5 anos, 5 anos dá 60 meses. Então o chiclete demora 60 meses para se decompor, um guardanapo de papel demora 3 meses. E aí a gente faz uma simples subtração aqui para encontrar o tempo que o chiclete demora mais que o guardanapo de papel. Bom, não tem como eu tirar, 3 unidades de 0 unidades, então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma troca, Vou ter que pegar uma dezena daqui, tinha 6 dezenas, vão ficar 5. E a dezena que eu vou pegar vai se transformar em 10 unidades. Então vai ficar 10 unidades menos 3, que dá 7. E 5 menos 0, que dá 5. Então, o chiclete demora 57 meses a mais que o guardanapo de papel para se decompor. Esse foi um exemplo, você tinha que elaborar 4 questões, tá, gente? Depois, se tiver alguma dúvida, a gente conversa em sala de aula. Na questão número 6, o Marcos recebe R$ 1.900 de salário, gasta todo mês R$ 600 com o aluguel da sua casa e R$ 780 com outras despesas. Letra A. Escreva uma expressão numérica para representar a quantia que sobra por mês do salário de Marcos. Então, tem 2 soluções possíveis aqui. Uma delas é, como o Marco ganha R$ 1.900, eu começar com o salário do Marcos. Aí eu vou tirar os R$ 600 de aluguel que ele paga e vou tirar também os R$ 780 que ele gasta com outras despesas. Essa é uma possibilidade de expressão. Porém, tem uma outra forma da gente montar essa expressão. Eu posso estar somando todas as quantias que ele gasta e depois subtrair do total que ele ganha. Nesse caso, eu teria que usar parênteses, para indicar que primeiro eu vou fazer a soma de tudo que ele ganha, 600, aliás, de tudo que ele gasta, Então, 600 mais 780, isso aqui é todo o gasto que ele tem, São os gastos dele. E aí depois eu tiro de uma única vez do salário que ele tem, do salário dele, que é R$ 1.900, tá? Então, tinha 2 possibilidades aí, 2 expressões possíveis para a gente montar. Letra B. Ele quer comprar um carro pagando uma prestação mensal de R$ 550. O Marcos poderá comprar esse carro utilizando apenas o valor que sobra todo mês para ele? Então, para a gente saber se o Marcos vai poder ou não comprar esse carro, a gente precisa ver quanto é que vai sobrar. Nessa primeira expressão que eu montei aqui, a gente tem que resolver na ordem que as operações aparecem. Então, 1.900 menos 600 dá 1.300. Aí eu vou copiar o menos 780 embaixo. Agora eu tenho outra subtração para fazer.
1.300 menos 780. Bom, aqui se fosse menos 800 ia dar 500, então vai dar 520. Então está sobrando R$ 520 para o Marcos. Ele consegue comprar um carro onde ele vai ter que pagar todo mês R$ 550? A resposta é não, né? Então a resposta aqui é não. Por quê? Porque só sobra R$ 520 para ele. Bom, essa mesma expressão, nesse mesmo item, né, vamos resolver a outra expressão aqui para ver se dá o mesmo resultado. Quando eu tenho uma expressão com parênteses, como é o caso dessa segunda expressão aqui, né, dessa expressão, eu sou obrigado a começar a resolver pelo parênteses. Então, primeiro eu vou somar, né, o que está dentro do parênteses. 600 mais 780 dá 1.380. E aí eu vou copiar o 1.900 aqui embaixo. Então, eu resolvi primeiro o que estava no parênteses, essa é a função do parênteses, dizer o que deve ser feito primeiro. E agora eu vou subtrair de 1.900. Quando eu fizer essa diferença aqui, 1.900 menos 1.380, vai dar 520 também. Certo? Então, das duas maneiras, né, dá 520, portanto, é melhor o Marcos não comprar esse carro, porque ele não tem condições financeiras de estar pagando ele. Né? E a última questão, questão número 7, resolva as duas expressões e em seguida responda à questão. As duas expressões têm o mesmo resultado? Explique. Então vamos lá. Ó. A primeira expressão, 123 menos 65 menos 15, ela é uma expressão que não tem parênteses. Então eu devo resolver essa expressão na ordem que as operações aparecem. Né? 123 menos 65, fazer a conta aqui, depois eu apago. 123 menos 65. Não dá para tirar 5 do 3, faz uma troca. 13 tira 5, fica 8. Não dá para tirar 6 do 1, faz uma troca. 11 tira 6, fica 5. Então deu 58. Aí eu vou copiar o menos 15. E agora eu vou resolver a subtração que ficou aqui. De 58 menos 15. 58 tira 15. É 8 menos 5, 3. 5 menos 1, 4. 43. Então a primeira expressão aí deu 43, certo? Deixa eu apagar aqui. Na segunda expressão, ó, é uma expressão, agora já é uma expressão que tem parênteses. Então eu vou escrever ela aqui, 123 menos, abre parênteses, 65 menos 15, fecha parênteses. Nesse caso, eu sou obrigado a começar pelo parênteses, 65 tira 15, dá 50. E vou copiar o 123 que estava no início da conta. Então ficou 123 menos 50. 123 menos 50 dá 73. Então, essa segunda expressão deu 73. E aí, respondendo a pergunta, né? As duas expressões vão dar o mesmo resultado? Ó, uma deu 43, a outra deu 73. Então, a resposta aqui é não. Aí tem que explicar, né? Por que não? Porque em uma das expressões tinha parênteses e na outra não. Certo? Então a gente sabe que quando tem parênteses, nós somos obrigados a começar pelo parênteses. Se não tiver parênteses, eu tenho que resolver na ordem que as operações aparecem. Ok, gente? Bom, qualquer dúvida, vocês me perguntem em sala de aula. E é isso.